Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. Voltamos mais uma vez para a sua tela para trazer o debate dos assuntos que marcam o organo nacional e de Vilanculo em particular. E hoje não vamos fugir à regra mesmo, trazemos dois assuntos a serem debatidos aqui no programa Olho Visionário. O primeiro é local, tem que ver com a situação na qual funciona o Instituto Politécnico de Saúde em Vilanculo. Este instituto está a funcionar à margem da lei, pois não possui o alvará que lhe dá a possibilidade de lecionar o curso de saúde em Vilanculo. Vamos analisar esse assunto porque temos milhares ou centenas de estudantes, não milhares, passa aqui a correção, centenas de estudantes que frequentam o curso de saúde, ou diferentes cursos de saúde em Vilanculo, que estão a trabalhar ou a estudar numa escola que não está legalizada e autorizada a fazer esta administração do curso. Então, o segundo assunto que nós vamos trazer na noite de hoje tem a ver com a proposta submetida pela Frelimo sobre a revisão pontual da Constituição da República, que descarta os rumores sobre o possível terceiro mandato do presidente Nyusi como presidente da República de Moçambique. Então vamos olhar para os dois assuntos e para tal eu trago aqui três convidados que também não são caras desconhecidas aqui no programa Olho Visionário, a quem vou saudar e desejar boas-vindas. Primeiro, Paulino, assim, boa noite, bem-vindo ao programa. Viva, boa noite, ilustre Fidel. Saudações extensivas para o caro internauta que nos acompanha neste momento. É sempre um prazer estar na companhia deste trio que faz grande diferença no programa Olho Visionário. Muito obrigado. Boa noite, Vumela, é consigo. Boa noite, Fidel. Boa noite, Murur. Boa noite, Paulino. Boa noite ao caro internauta. Muito obrigado. Boa noite, por fim, Josias Murur, bem-vindo de volta ao programa Olho Visionário. Muito obrigado. Boa noite, Fidel. Boa noite, telespectador. Boa noite, colegas. Começo por si, Josias, o seu fato da semana para o programa de hoje. Bom, o meu fato de semana foi um encontro daquilo que foram as palavras do ministro dos Transportes, na pessoa de Mateus Magala, quando ele aparece na Assembleia da República e, por sua vez, ele afirmou que as empresas moçambicanas, neste caso, falo das linhas aéreas de Moçambique, assim como TMCL que é a junção da antiga TDM e TMCL, e MCL que de fato essas empresas faliram. Ele veio afirmar na sua pessoa que de fato essas empresas faliram, e se faliram há a possibilidade de essas empresas serem privatizadas. A minha pergunta é por que a maior parte das empresas moçambicanas, quando são tuteladas pelo Estado, sempre a tendência é de falir? O que está a faltar para o Estado moçambicano? Será que existe uma sabotagem no seio dos nossos governantes? Ou seja, será que os mesmos nossos governadores, ou seja, sim, os nossos governadores, eles por sua vez sabotam, ou porque criam uma forma de essas empresas não funcionarem como deve ser para, por outro lado, eles darem volta, voltarem a comprar as mesmas empresas, privatizarem, serem eles os donos e entre aspas, chamarem pessoas de fora. E como é que fica a participação do Estado, principalmente em termos monetários, porque são empresas participadas pelo Estado? Como é que fica esta contribuição do povo que é usada com participação do Estado nessas empresas que não estão a funcionar? Aí é que está o grande problema. É aí, porque do princípio nós sabemos que essas empresas são empresas que a maior contribuição da sociedade moçambicana, ou seja, do povo moçambicano, é esta contribuição que faz com que essas empresas funcionem. E hoje em dia falam que essas empresas serão privatizadas. E o povo, como é que vai ficar? Quem é responsabilizado nisto? Aí é que está o Estado. Muito obrigado. Vumela, qual é o seu fato da semana? Boa noite mais uma vez, colegas, e ao caro internado. Eu trago aqui um tema que surgiu há dias atrás, uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, neste caso o FMI, portanto, a aconselhar aconselhar o Estado a reduzir a massa salarial, né, o que é um fato que eu achei muito importante para aquilo que é o momento que Moçambique vive, né? É um exemplo claro que o colega Moura acaba de dizer, a TMCL caiu, as TDM caíram, porque por causa dessa massa salarial existiram PCAs administradores que recebiam acima de 2, 3 milhões e com muitas regalias que ultrapassam 5, 10 milhões. Então, isso em detrimento de outros colegas ou em detrimento de
investir tais lucros para a reestruturação e o alavancar da própria empresa, né? Então, eu acho isso muito importante. É bom que o governo acate essas recomendações. Mas estamos a reduzir massa salarial de quem? Estamos falando da pessoa social. Quem deve merecer esta redução salarial? Olha, no momento em que a sociedade moçambicana, principalmente os funcionários públicos, que são as pessoas que recebem o maior bolo da massa salarial do governo ou do Estado, estão a reclamar pelo corte na promessa. Quem deve ser reduzido esta massa salarial? Obviamente que essa recomendação não é para o funcionário de baixo nível, o funcionário do hospital distrital, o professor da escola primária, não é nesse sentido. Porque já a FMI já sabe de antemão que esses funcionários precisam. Eu acho que foi na mão da FMI que alguns salários subiram um pouco, por causa dessa disparidade de salários. Então, neste caso, a recomendação do FMI incide sobre os dirigentes, os ministros. Temos ministros que já recebem 2, 3 vezes, algumas pessoas já fixaram salário histórico e continuam em outros cargos. Isso acaba acarretando, acaba criando um desequilíbrio total, e vamos ver que só 10 ministros têm, por exemplo, salário para 1000 funcionários do Estado. Deixa-me fazer aqui uma ponte. Já estava a falar da questão de falência das empresas participadas pelo Estado, que os seus PCAs recebiam também a voltar dos somas. Pode-se fazer uma conexão, podemos fazer uma analogia conexa nisto? Bom, talvez eu possa só para secundar aquilo que o colega estava a dizer. Se tu fores a perceber, tanto para essas empresas, a falência dessas empresas e fazer também um pouco do comentário do FMI, se tu fores a perceber, eu digo o seguinte, que nós estamos numa nova era de colonização. Agora, os nossos dirigentes para a Europa já percebeu que esses aqui são mais gananciosos em dinheiro. Agora estamos numa nova era de colonização capitalistas. De fato, eles injetam um certo valor e, por sua vez, eles ditam as suas regras. A semelhança daquilo que a FMI acaba de deixar agora como uma recomendação para o nosso país. Então, muito obrigado. Mas isso não o que é que significa? Significa que nós ainda vamos sofrer até as futuras gerações. Ainda vão ter que pagar disto. A dependência tem que ser. A dependência. Agora, se o Moçambique, ou seja, se os países africanos pudessem criar uma única forma de sobrevivência, a semelhança daquilo que o Muammar Gaddafi dizia, que a África devia criar uma única moeda. Não é? Eu não sei onde é que a África neste momento estaria. Muito obrigado. Esse já não é o nosso tema, senão estamos a alongar muito. Vamos lá para a semana do Paulinho. Paulinho? Viva! Mais uma vez, boa noite. Eu trago aqui, não sei se o operador de câmera consegue pegar este fato da semana. O país está assim por sua causa, distancia-se. Eu penso que a imagem esta é aquela imagem do famoso lambibutismo. Exatamente. Okay. Agora, também tenho esta mensagem: dirigente, não permita lambebotas no seu governo, estragam. Por que trago esses 2 pontos? Porque eu estou preocupado, na qualidade de ser jovem, estou muito preocupado com o elevado número de jovens que nos últimos tempos têm entrado neste ramo de lambibutismo. E os ilustres que me antecederam estiveram aqui a mencionar alguns dos problemas que o nosso país enfrenta. Linhas aéreas já eram, temos também a TMCL que já era, mas tudo isso por causa de lambibotas, porque há pessoas que, mesmo vendo que o país não está a caminhar como deve ser, estão toda hora a dizer que o governo está num bom caminho, com tantas estradas esburacadas que cada um, mesmo cego, consegue ver, mas teimosamente continuam a dizer que o governo está num bom caminho. Qual bom caminho que estão a se referir? Então, principalmente eu quero deixar um apelo aos dirigentes para não permitirem lambibotas no seu governo, porque os lambibotas, a maior parte deles só querem defender ou lutam pelo seu umbigo, não lutam para o futuro dos seus filhos, dos seus negros e para o bem deste país. Para eles, o presente basta, não pensam no amanhã. Imagine se
os nossos pais, aqueles que trouxeram a independência, tivessem tido esse tipo de pensamento que nós, jovens atuais, temos? Será que eles teriam conseguido libertar este país do jugo colonial português? Acredito que não. Então, o desafio que fica para nós, particularmente jovens, é cada um no seu cotidiano lutar para o bem deste país, lutar para ver os vários problemas que nós temos, tanto no setor da educação. Não se justifica que anualmente continuamos a ter erros nos vários manuais. Temos muita madeira aqui que diariamente é transportada para fora do país, mas continuamos com números elevados de crianças que estudam sentadas no chão. E fora disso, estudam debaixo de árvores. Então, nós não podemos estar a lamber as botas dos chefes, a aplaudir toda hora os chefes. Nós temos que lutar. Temos que lutar para resgatarmos este país que de todos nós depende. Já dizia o saudoso presidente Samora Moisés Machel que a juventude é a seiva da nação. Eu acredito que da forma como nós jovens nos comportamos nos últimos tempos, mesmo Samora já nos retirou esse adjetivo que nos atribuiu como jovens, como sendo seiva da nação, porque a nossa forma de viver atualmente. É muito estranho. Muito obrigado, Paulinho. Esses são os fatos da semana trazidos aqui pelos nossos painelistas. Vamos dar continuidade. E o primeiro assunto que temos que tratar é o mesmo assunto que tem a ver com um assunto de Vilanculo, em particular, desculpa. E o assunto tem a ver com a questão do funcionamento do Instituto Politécnico de Saúde, localizado no bairro da Expansão, que está a funcionar fora das normas. Não tem o alvará para o funcionamento, não tem permissão da Direção Provincial de Assuntos Sociais para funcionar, o que leva a uma preocupação generalizada a nível da cidade. Primeiro, a primeira pergunta que eu vou fazer já sabemos que trabalhar de forma ilegal não é o correto, mas o que está a falhar para ver uma instituição que já está a lecionar os encarregados lá, a comunidade, o governo, as autoridades locais a verem isto acontecer, enquanto a instituição precisa ter um alvará para poder funcionar? O que está acontecendo? Começo por si, Paulinho. Já estava mesmo nessa cena. Eu penso que sobre o Instituto Politécnico de Vilanculo é um assunto muito complicado que mesmo o governo distrital pode não conseguir intervir para colocar basta a esta situação do Instituto Politécnico de Vilanculo, que não tem alvará para lecionar os cursos da saúde, mas sim para os cursos da administração. Recordo-me muito bem que no dia 17 de fevereiro passado, o Serviço Provincial de Assuntos Sociais teria efetuado um trabalho de monitoria em quase todos os institutos técnicos, no sentido de averiguar o funcionamento de cada instituto. Chegado no Instituto Politécnico de Vilanculo, teria constatado que está a funcionar fora da margem. Esta história a gente já conhece, Paulinho. Eu quero perguntar, por que está a funcionar uma instituição destas a lecionar um curso em que muitas crianças, muitos pais direcionaram suas crianças para lá, mesmo sabendo que não tem a licença? Por que está a continuar a funcionar? É assim, o pai, eu acredito que todos os pais querem que os seus filhos tenham alguma formação. O Instituto Politécnico, primeiro, deixa-me dizer que a presença do Instituto Politécnico de Vilanculo é muito bem-vinda. Se o Instituto está a funcionar fora da lei, e mesmo sabendo, os pais continuam a levar seus filhos, é que eles estão preocupados pela formação dos seus educandos. Agora, o que eu aqui tenho a repudiar são as formas como o governo tem intervido, o governo provincial, assim como o governo central, tem intervido nessas situações. Acredito que se fosse
um investidor, se aquele instituto pertencesse a um investidor, se calhar de lá em cima já teriam lhe dado o alvará, porque não faz sentido, desde que constataram essas falhas no ano transato, este é o segundo ano em que aquele instituto funciona fora. Essa é a questão. Eu acredito que não, ele está... Mas para mim eu faço a análise deste problema de forma diferente. A pergunta que se coloca é, o colega Paulino acaba de dizer que parece que passou de lá uma equipe de fiscalização, ou seja, dispensão. Né? Agora, essa equipe de dispensão, quando passou de lá, quais são as recomendações? O que fez? O que fez? Será que o Instituto Politécnico não quis seguir com as recomendações? Ok, fora disso, o governo do distrito vê aquele instituto a funcionar e vê que lá tem formandos que lá se fazem. O que o governo local faz? Então, qual é o acompanhamento que tem dado? Dá a perceber aqui que pode-se dar o caso, de ser uma guerra entre alguns, não é? Então concorda com a ideia de Paulino que se fosse alguém do nível superior... Posso ainda concordar. Ou por uma outra, ou pode-se dar o caso de os donos daquele instituto podem ter alguém lá em cima, não é? Que julgaram que talvez com essa pessoa seria tudo capaz de resolver com facilidade, sem olhar a base. Porque pode-se dar o caso se está para funcionar uma instituição que nem a daquela, acredito que precisa de alguns pareceres. Agora, se o governo do distrito, se o serviço distrital de educação não deram nenhum parecer e eles levaram, como é que se diz, o processo todo de adquirir o alvará, levarem diretamente para lá em cima, a possibilidade deles dizer, não, aqui nós precisamos do primeiro parecer, que o primeiro parecer é do distrito, é do governo local. Agora, se isso não acontecer, pode haver, de fato... Vumela, qual é a sua percepção em relação a exatamente o que está a falhar? Porque este problema já é recorrente. Já tivemos várias vezes manifestações, tanto até de estudantes, quanto de alguns encarregados. Nós queremos saber exatamente o que está a acontecer, o que está a falhar. Eu vejo aquilo como uma desorganização do Estado. O nosso Estado é muito desorganizado, porque existem pessoas que devem tutelar por esse tipo de coisas. São essas pessoas que são responsáveis pelo licenciamento de institutos. Tudo bem, vimos obras a serem erguidas, vimos pinturas, vimos tudo mais, inscrições, já até circularam isso nas redes sociais, em mídia. E onde é que estavam esses inspetores? Onde é que estiveram? Eu acho que não é novidade ver que aquele instituto é de saúde, tanto que está lá tudo detalhado, quais são os cursos que estão lá administrados. Então, eu acredito que foi por uma questão de incompetência de uma certa pessoa que estava no DCR de licenciar aquele instituto, que não levou o processo a tempo e chegou até o ponto que chegou de prejudicar. Olha, são muitos estudantes que já estão numa situação de dúvida, de incerteza se vão continuar ou terão que desistir, procurar outros institutos. Eu não acredito que com a massa salarial que aquele instituto tem, outras despesas, vai conseguir ressarcir todos os valores que aquelas crianças tenham despendido aí. Neste momento, qual é a saída que se tem em relação, qual é a saída que se toma em relação à formação dos estudantes que estão lá? Já sabemos que já estão afetados psicologicamente pelo que está a acontecer, que pode até influenciar no rendimento. Mas qual é a solução que pode ser encontrada? Para mim aqui há um dado que está a faltar, talvez na parte do próprio Instituto Politécnico, porque se estivesse aqui alguém do Instituto Politécnico, é que podia nos sanar certas dúvidas. Para falar disso, ainda onde eu conversei por aí, cerca de 6 estudantes daquele instituto. Então, acabaram dizendo-me que, parece que foi ontem, que foram ao governo do distrito, foram ter com o administrador e ele tranquilizou aos formados, dizendo que não, o problema vai ser resolvido. Só que há essas etapas que eles não puderam observar. Então, assim, continuam a estudar as crianças num lugar que não tem autorização legal para funcionamento? Sabe, são pessoas que já gastaram seus recursos, então não faz sentido, não é? Existir sem uma voz ativa do próprio instituto, porque o que eu percebi, até então, o próprio instituto ainda não apareceu a dizer que não, nós vamos paralisar a lecionação das aulas. Eu penso por isso que eu digo, se estivesse aqui alguém,
Não é Então, representante a saída do legal que Instituto. nós temos é regularizar a situação do Instituto e Dar não, continuidade, e não sim. parar com a Não formação. parar. Eu penso que não há necessidade de se parar com a formação, tendo em conta que alguns estudantes já vêm aprendendo o ABC dos cursos que lá são lecionados desde ano transado. Então, não faz bem interromper a lecionação dos cursos. Aqui, o desafio que fica é para o governo. Esteve aqui o Listo Vumela a tocar alguns pontos. Existe, sim, um setor que lida com este tipo de situações. Será que a questão que eu lanço agora, as falhas que foram constatadas quando do trabalho feito pelo setor provincial de assuntos sociais naquele instituto no mês de fevereiro até agora não foram corrigidas? Agora, essa é a questão. Agora, e a outra coisa é que o nosso governo penso que tinha que olhar, a cada dia que passa, ou mensalmente, temos ouvido que o governo está interessado em ver os jovens a se formarem para não entrarem na bandidagem. Ok, tudo bem. Está aí, se calhar é um moçambicano que investiu o seu pouco dinheiro, construiu aquele instituto para a formação de jovens, mas o governo já está a colocar um entrave, uma barreira. Então eu penso que não pode ser assim. É um contraditório. Não pode ser assim. Depois, Os jovens não podem sofrer por causa da luta de colossos, ou luta de interesse, porque aquilo que eu vejo é luta de interesse aqui. Sim, existe um que tem vontade de dar licença, mas existe outro que diz, não, calma, talvez o que nós queremos vai sair, mas não é assim. Eu penso que Se não for pode dizer, ser. em termos comparativos com outro instituto de cá, para quem entra a Isuder, em termos de infraestrutura, aquele instituto está muito bem. Não, passa a publicidade. Passa. Vamos tirar a publicidade. Bom, é assim, Vou comprar uma fatura cara por isso. Sem problema. é assim, caro Fidel, ter que pagar. seria a comparação, e não fica bem. Eu acho que isso mesmo, a culpa, agora descobrimos qual é o fulcro dessa desorganização. É que temos a situação, o dossiê da descentralização, mas que na verdade não há descentralização. Porque se houvesse descentralização, esses assuntos todos seriam tratados a nível da base, a nível do distrito. Eu acho que isso não está à alçada do governo do distrito, não está à alçada do município. É por isso veio os serviços provinciais a limitar a lecionação. Vamos falar sobre a questão da descentralização dentro de instantes. Temos que cortar para nós observarmos um breve compromisso comercial. Voltamos daqui a nada. Não saia daí, partilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aceder aqui ao canal BTV e assistir ao nosso conteúdo do programa Olho Visionário. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Ora viva, voltamos para a segunda parte aqui do Olho Visionário e vamos discutir o seguinte tema. Eu vou começar de forma provocativa dizendo não há terceiro mandato, porque se aprovar a proposta de revisão pontual da Constituição da República, a Frelimo descarta por completo a existência de terceiro mandato, que era um dos rumores que rondava em torno desta situação da descentralização está sendo discutida, que tinha se colocar os distritos e as eleições, quer dizer, que tem que se escolher os administradores pelo povo. Voltando para esse tema, começo por si, Vumela. O que tem a dizer sobre este tema? Não há terceiro mandato após tantos rumores e tanta confusão em relação a isso. Realmente, Fidel, houve muitos rumores, houve muito descontentamento nisso, porque nem todos
querem que isso aconteça. Nem todos querem que a Constituição seja pontapeada neste caso. Não há terceiro mandato, deixa-me parabenizar ao mais alto nível os membros do Partido Frelimo, que são eles que representam o partido na Assembleia e têm a maioria, e podiam fazer a seu belo prazer, alterar a Constituição, dar isso. Então estão de parabéns aos membros do Partido Frelimo. Nós, a sociedade civil, e eu sou um deles, eu gostei muito da iniciativa, e eu acho que queria mesmo apelar ao partido e todos envolvidos, portanto, que vão submeter as propostas ou dos pontos que devem ser tocados, os artigos a serem alterados, os pontos de referência. E acredito que se pudesse também tocar naquilo, não só para o presidente estar em atividade, para os próximos presidentes, se tocassem os artigos que dão excesso de poderes ao presidente da República, seria muito bom. O presidente não precisa de todos esses poderes. O presidente, é por isso que, querendo, pode mesmo permanecer no governo. Tem que ser apenas executivo. É preciso executivo. Então, não pode nomear, por exemplo, os magistrados. Então, isso acaba criando um conflito de interesse, acaba criando um medo da operação, acaba criando um receio de dizer, olha, isso está certo, isso não está errado. Eu volto para si. O que vai, no final, criar aquilo que o colega Paulinho disse, os lambibotas, porque qualquer um quer permanecer no governo e distanciando-se daquilo que seja o chefe acha que não é bom. Eu volto para si. Vamos, Josias Mururi, o que tem a dizer sobre esta notícia? Bom, esta revisão constitucional, se de fato abre um espaço para que... não abre espaço para não abre espaço para que o atual presidente seja reconduzido ao terceiro mandato, faz sentido, porque eu me lembro que também quando chegou a vez do o presidente Guebuza, na altura, cessar as funções cessar o exercício das suas funções como presidente, também existiu essa polêmica de quem o presidente Guebuza iria ser reconduzido também, ou seja, havia essa vontade pelo presidente Guebuza para que fosse reconduzido também ao terceiro mandato. Acredito que essa ambição também o atual presidente tem, mas tendo em conta que um partido não é formado apenas por uma única pessoa, ou seja, por um grupinho, tem lá alguns membros que, por sua vez, esses membros tomam certas decisões, olham, fazem uma análise profunda da governação, ou seja, do mandato ou seja, daquela oportunidade que ele teve como presidente e até que ponto ele terá dirigido o Estado atual. Agora, se não formos olhar para aquilo que atualmente o Estado moçambicano se encontra, é um pouco crítico. Não é normal você encontrar, nem que seja uma menor de idade, você procura saber em que ponto se encontra em termos da situação econômica, vai sempre deixando lá lamentações, Paulinho, citando nomes de alguns que não posso aqui dizer. Muito obrigado, Josias. Paulinho, o que tem a dizer sobre isso? Bem, eu só tenho a parabenizar alguns camaradas, né? Principalmente os que estão fora da chamada Casa do Povo, porque eu acredito que isso discutiu-se mesmo. As pessoas que discutiram nem são as que estão na Casa do Povo, os deputados da Assembleia pela bancada da Frelimo. Estão lá fora nos bastidores, alguns camaradas disseram não, tendo em conta que a bicha também é enorme, há muitos camaradas que querem comer. Então, acabaram mesmo não permitindo com que houvesse alteração dessa lei ou desse instrumento que dita os anos do mandato do presidente. Por que o dominador parabenizar esta decisão? Eu vou dizer, é muito simples. O dominador parabenizar sim, porque se eles tivessem reconduzido o presidente da República para possível terceiro mandato, eu não sei se continuaríamos com Moçambique ou com outro nome, porque o presidente da República, quando entrou, disse que o povo é meu patrão. Farei tudo por tudo para ver o meu povo cada vez mais satisfeito, porque ele é meu patrão. Mas este povo dorme sem algo para comer, não tem emprego, maior parte dos jovens
temos terrorismo, a quando do surgimento daqueles atos lá na província de Cabo Delgado, muitas vozes da sociedade civil, assim como dos partidos políticos da oposição, sempre diziam: é melhor que se leve esse caso a sério, eles sempre não está sob controle, temos forças suficientes para controlar a situação e eliminar. E hoje estamos onde estamos por causa dessa teimosia, é na governação do nosso presidente, ou do presidente da República. Não só, temos tantos outros problemas, a falência das linhas aéreas, a falência da TMCL, e entre outros tantos problemas que estão mesmo neste pacote dos 2 anos. Então, não vejo aqui necessidade de o presidente da República ser reconduzido para o possível terceiro mandato. Por isso que estou a parabenizar. Parecendo do pressuposto que estamos a falar da revisão da Constituição para adequar o terceiro mandato no governo, mas a quando desses rumores, porque são rumores, a quando desses rumores, recordo que o partido veio ao público e disse que estava a falar da recondução ao terceiro mandato do partido e não do governo. E já houve este debate no processo de transição do Guebuza para presidente Nhosi, mesmo dentro do próprio partido. O que tem a dizer sobre esta situação? Será para justificar os rumores desta notícia? Será para dizer que não estamos preocupados com isto, estamos a falar da nossa própria casa? É assim, Fidel, isso não preocupa a sociedade. Se o presidente fica lá 4, 15 mandatos no partido, não é do interesse da população moçambicana. A população moçambicana só quer que a Constituição seja respeitada e que os limites estabelecidos sejam cumpridos. Aquilo é um instrumento de conformismo, não é para você desafiar, é para cumprir. Terminou os 2 anos, os 2 mandatos, a avaliação, essa avaliação que o Luís Paulo está a fazer, eu faço e tantos outros moçambicanos fazem, o presidente, que em atualidade ainda não terminou o mandato, mas já ressentimos disso. Ressentimos principalmente da limitação das liberdades. Nos últimos 5, 8 anos não há manifestação pacífica. Isso já vimos em muitos casos. Seja para uma manifestação de empresas privadas, sempre há essa repressão, uso excessivo da força. Daí que eu coloquei que se reduzissem os poderes do presidente da República, para que ele não tenha um efeito direto, não tenha indicações a dedo, dizer, olha, eu não quero que aconteça isso, as forças de defesa e segurança devem ser independentes, podem ter sim um general deles que lhes dá a ordem, mas sem olhar para aquele da sociedade civil, aquele do partido Y, aquele do partido Y. Então, para nós tudo isso, ressentimos. Agora, se em 8 anos, por exemplo, o presidente nos restringiu isso, o país voltou um pouco atrás, as empresas faliram, os funcionários que tanto esperavam que esse seria um ano de sucesso, caiu tudo por terra, as projeções caíram, o Tsu, que era o bebê mais esperado, viu-se que o presidente não tinha essa vontade, reduziu tudo a nada. Então, eu acho que para nós é respeitar-se a Constituição. Se o presidente continua lá no partido, isso cabe aos membros do partido a vários níveis, que podem também entre eles querer que o processo democrático, Frelimo é um partido antigo com experiência, que acredita e também olha para a democracia interna. Há muita democracia no partido, Frelimo neste caso. Então eu acho que entre eles também não vão querer que haja uma ditadura interna. Se exigem que os soldados da frente, que são os parlamentares, instruíram eles, né? Se submetem essa proposta, mas que não se toque no assunto do terceiro mandato, é porque entre eles também não querem que haja terceiro mandato dentro do partido. Josias. Na verdade, eu vou me alinhar naquilo que os colegas estão a dizer. Se nós formos a ver essa governação durante este período, ou seja, os últimos 5 anos, foi uma governação de muita ditadura. Foi uma governação de polêmicas. Muita coisa que lá existiu, só para secundar aquilo que estava a dizer. Hoje em dia, já não se faz sentir aquilo que se diz liberdade de expressão. Você, hoje em dia, só por o fato de você gritar o povo no poder, é um problema. Você já vai à cadeia. Mas me parece que se assim for, viola-se claramente aquilo que são princípios fundamentais. Não é? A própria liberdade de expressão, onde é que está? E quem dizia isso, o povo no poder? Era o Salvador Samora Machel. Mas hoje em dia, se tu queres seguir nessa linhagem que o Salvador Samora Machel dizia, me parece ser crime, quando não é crime. Mas isso é o quê?
Eu julgo que isso é o medo que os nossos dirigentes têm e o Azagaia de fato perdeu a vida, mas a sua sombra ainda existe na mente. De que é que temem, exatamente? É por aí que eu vou. A sombra do Azagaia ainda existe na mente dos nossos dirigentes. Acredito eu que por onde eles circulam, quando se fala povo no poder, há uma tendência, se calhar, eles podem vir a desmaiar. Mas não faz sentido porque o Azagaia defendia uma certa causa. Defendia o bem comum para todos. Ou seja, a distribuição dos nossos recursos fosse equitativa. Sempre ele defendeu isso, não é? Quando ele dissesse povo no poder. Povo no poder por quê? Não é? Me alinho naquilo que foram as palavras do próprio presidente Inhosso quando ele entra ao poder. Ele dizia que, de fato, o povo é o patrão. Povo é o patrão. Então, se hoje em dia o patrão, quando volta a dizer que o povo no poder é crime, eu não me alinho por isso, né? Mas apenas estou a fazer um simples comentário. Agora, na verdade, para além disso, se nós formos olhar o problema das dívidas ocultas, foi mais citado nomes de alguns nossos dirigentes. Então, acredito que também esses problemas podem proporcionar esse desentendimento, haver divisionismo no seio do partido no poder, por que isto acontece, quem que está... Agora, o que me sobra aqui é, se cessar as funções, se ele for a cessar as funções de ser presidente, como é que vão ficar os problemas que o Moçambique hoje atravessa? Será que esta pessoa há de ter aquela liberdade? Você quer, então, Josias, desculpa, defende a possibilidade da continuidade? Continuidade seria o mais pior, porque nem mesmo agora... Então, o que defende exatamente quando diz, depois dele cessar, como que serão os problemas criados? Eu agora já estou a olhar nos problemas, okay. Não estou a olhar na figura dele como pessoa. A sua ideia é como pode ser tramitado este... Não, na verdade... Como deve ocorrer a transição do poder para garantir a solução de alguns problemas? De que exatamente? Não, eu julgo que se ele cessar, seria muito bom, não é, para ele poder responder outros problemas existentes, talvez sem a imunidade, como dizem. E outra coisa, Fidel, até a Constituição-Mãe até poderia ser alterada, mas não para o terceiro mandato. Acomodar o terceiro mandato. Mas um dos outros pontos é que temos muitos ministros improdutivos que mereciam um descanso. Mereciam um descanso, que não estão a produzir nada. Só estão lá, mas não estamos a ver o que é que estão a trazer na bandeja. O setor da educação, que é setor-chave. Temos uma ministra que não está a conseguir resolver os erros dos manuais. Não está a conseguir nada. Então, eu penso que a Constituição da República, todos os ministros que não produzem nada, não são obrigados a terminar um mandato. É 1 ano, 2 anos, devem passar as pastas para outros ministros. Eu penso que, principalmente para jovens, que têm tudo para dar certo. A outra coisa que eu defendo que o presidente da República não merece terceiro mandato é que, dos vários projetos que ele trouxe, não encontro nenhum projeto que beneficia ao povo, que segundo ele é o patrão. Temos o assunto de tribunal condigno. A quem beneficia? Não beneficia a população, mas sim aos magistrados. Talvez se ele tivesse trazido um dos projetos, uma escola condigna, com residências condignas para os professores, que formam o homem novo, o homem que consegue dirigir este país, que consegue ver o mundo ou o país de uma outra forma. Então eu penso que esses são projetos que vão de acordo com as necessidades do povo. Agora, um distrito, um tribunal condigno, temos para as leis que lá funcionam, favorecem a quem? Essas leis. Vamos olhar só para um último ponto neste debate. Como é que vocês olham para a recepção da sociedade em relação a este assunto? Eu, quando disse o denominador é parabenizar, queria perguntar a vocês como que olham, qual é a mensagem que transmite esta recepção da sociedade em relação a esta notícia? Bom, a mensagem é que é muito positiva, a recepção é muito positiva. Como que olham para a recepção, para esse sentimento de recepção positiva em relação a esta... Eu olho isso como esperança. Estamos
estamos a ter jovens com consciência no lugar, isso é bom, toda a gente analisa. Eu acho que aquilo que eu estava a dizer aqui de limitação de liberdades, em algum momento fez com que as pessoas calassem durante muito tempo, aplaudissem, quando na verdade não se devia aplaudir. O colega Paulinho esteve a tocar um assunto importante. Vai-se gastar 60, 70 milhões de dólares para um tribunal no distrito de Maputo com 10 mil... Mas precisamos, não tem nenhuma escola. Esse dinheiro dá para fazer escolas, dá para fazer centro de saúde. O aeroporto de Gaza, que está aí para animais. Então, significa que as pessoas agora estão a ver que, olha, nós regredimos, na verdade. Já devíamos ter avançado. Para além da fraca qualidade da própria educação, dos manuais que a senhora Carmelita está aí a fazer das suas, também temos problema de não apetrechar-se as infraestruturas escolares. Então, isso é grave. Logo, a sociedade recebe essa confirmação de não haver terceiro mandato com muito agrado. Eu acho que é a descida de Jesus Cristo, do Salvador, para o povo moçambicano. Na verdade, só para fazer uma ponte de ligação naquilo que os colegas estavam a dizer, eu estava a tentar encontrar aqui uma marca do presidente Nilson. De fato, não encontro uma marca que beneficia o cidadão como tal. Por exemplo, vou falar da marca das portagens, ou seja, das portagens. As portagens não sei se beneficiam ao cidadão ou porque beneficiam alguns chefes. Então, se assim for, significa que a sociedade não vai ver essa governação como uma governação que trouxe um desenvolvimento para o bem-estar da sociedade como tal. Mas também há uma outra coisa que aqui que eu posso ainda vir a suspeitar, se no seio, não é, daquela formação política existe um divisionismo, há a probabilidade de este presidente atual ser sabotado. Por exemplo, só para citar um exemplo, aquilo que está a acontecer agora. Agora estamos no tempo do recenseamento, não é? O que tem sido recorrente é o roubo do equipamento informático. Isso é mais recorrente na zona centro e sul, mas estão lá alguns agentes da polícia. A pergunta minha é, como é que este equipamento informático é roubado sempre de forma recorrente? Onde é que estão os agentes policiais? Esse é um debate que nós vamos abrir. Esse é um debate será que não, só estou a fazer uma ponta de ligação. Será que não existe alguém que está a sabotar para que esta imagem... Esse é um debate que nós vamos abrir, porque no programa passado nós falávamos mesmo da questão do processo eleitoral e disse que o processo estava bom, mas é grave. Isso é grave quando num sítio que tem polícia e rouba. E nós assistimos vídeos em que as pessoas estão a sair com mobiles. São quando as pessoas vidam, são duas pessoas que roubam aquela máquina. Mas no tempo das próprias eleições, a polícia está lá fortemente armada para que as pessoas vão para cá. Mas esse é um debate que vamos trazer. Só quero ouvir o último comentário de Paulino em relação ao que colocava. Como é que olha para a recepção da população e da sociedade em relação a esta notícia? E 30 segundos mesmo para fechar. Bem, a recepção é positiva. Positiva porque as pessoas estavam com lágrimas nos olhos, mas querem reconduzir o presidente que colocou o país nesta situação. Então, eu penso que a recepção é positiva para todos os moçambicanos, não para os lambibodes, porque existem muitos que beneficiam-se desta má governação. Existem, são muitos que beneficiam-se dessa má governação. Por essa razão, sempre aplaudem, sempre escrevem coisas que vão de acordo ou que vão ao chefe. Então, eu penso que é por essa razão que a informação de não alteração à lei que determina o número de mandatos presidenciais é recebida com euforia. Muito obrigado, José Morur, muito obrigado, Alice Vomela, muito obrigado, Paulino Morur, por terem participado aqui do programa Olho Visionário. Queremos agradecer também a si, caro telespectador e internauta que esteve aí desse lado acompanhando todo este programa. Deixe o seu comentário sobre o que nós falamos aqui e sobre o que gostaria que nós pudéssemos falar. Partilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver conteúdo da Vilanculo TV e deixe o seu like para o nosso crescimento. Fique bem, até a próxima, à mesma hora.